Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Professor João Neto. Atendendo pedidos e aquilo que tem sido o mais procurado no canal, eu vou fazer uma série de vídeos ou videoaulas sobre um segmento da Reforma Protestante que é muito pouco conhecido no Brasil, principalmente na academia de História, que é o segmento dos anabatistas. Bom, para a gente começar essa série de videoaulas sobre o movimento anabatista, eu quero começar te explicando o que eles não eram. Exatamente. A gente começa explicando o que não eram ou que não compunha o movimento dos anabatistas. Bom, uma coisa que eu quero te falar, de onde vem esse nome? Como quase todos os nomes em segmentos religiosos, é um nome dado pelos inimigos. Ou seja, quando você tem um movimento religioso na história, geralmente os seus seguidores não estão, os seguidores de um líder fundador, não estão preocupados com o nome a princípio, eles estão preocupados com a doutrina que eles defendem, que sempre é uma doutrina inovadora. Geralmente os movimentos religiosos começam quando um determinado líder diz: nós perdemos a essência da nossa religião inicial e precisamos resgatar esses valores. Bom, isso não sou eu que estou dizendo, isso é o sociólogo Max Weber. Então, o que acontece? Quando os seguidores começam a seguir um determinado líder, que vai dar origem a uma religião nova, eles não estão preocupados em se dar um nome, eles sempre se veem dentro do grupo anterior tentando trazer inovações. Então, na Reforma Protestante, isso foi muito comum entre os vários segmentos. Por exemplo, quando Martinho Lutero começou a fazer a Reforma, ele não pensou que ele estava fazendo uma igreja, uma religião nova. Ele tinha na sua mente a ideia de consertar o que ele entendia como sendo erros da Igreja Católica. Então ele se via como um cristão, como um católico. E foram então os católicos que estavam lutando contra ele que passaram a chamar os seus seguidores de luteranos. Entendeu? Nunca passou na cabeça de Lutero: vou criar uma igreja luterana. Então esse nome foi dado pelos católicos que não concordavam com Lutero. Quem segue Lutero é um luterano. E aí o nome pega. Da mesma forma, os chamados calvinistas. Então, teve um principado que o príncipe deixou de seguir a reforma luterana e passou a seguir as ideias de Calvino. Aí, nesse caso, passaram a chamá-lo pejorativamente de calvinista, porque estava seguindo Calvino. E aí o nome pegou também. Só que com o passar dos anos, isso vai mudando. Então, aquilo que inicialmente surge como um nome pejorativo, quando você dizia fulano é calvinista, ele vai passando a ter status. Então a pessoa passa a chega num ponto que a pessoa passa a se autodenominar calvinista com orgulho. E a mesma coisa com os anabatistas. Então os anabatistas, foi um nome dado também pela Igreja Católica daquele período, naquele contexto, para aquele grupo que dizia que era errado batizar criança, que tinha que batizar adultos. O problema é que quando você faz isso, quando você explica, quando você define um nome para um grupo, geralmente você faz uma rotulação. E o que acontece é que, no contexto da Reforma Protestante, você tinha vários grupos, e geralmente em lugares diferentes. Então, no norte do território que hoje é a Alemanha, naquela época era Sacro Império Germânico, você tinha luteranos. Na região da Suíça, você tem os zwinglianos e depois calvinistas. E na Inglaterra, os anglicanos. Em Zurique começa o movimento anabatista, mas depois o que vai acontecer? Esse nome, que foi dado pelos inimigos, passou a pregar em qualquer movimento que fosse questionador. Ou seja, qualquer movimento que não era católico, não era luterano, não era calvinista, passou a ser chamado de anabatista. Mas nem todos esses movimentos eram de fato anabatistas. E quando a gente pega a literatura, você pega pesquisas que são produzidas no Brasil,
a maioria vai te dizer que Thomas Mintzer, por exemplo, era um anabatista. Então esse é o primeiro equívoco. Então, nem todos que a literatura diz que eram anabatistas eram de fato anabatistas. O clássico, Thomas Mintzer. Thomas Mintzer não era. E aí só tem um único argumento que justifica o que eu estou dizendo. É que o Thomas Mintzer, ele surgiu antes do movimento anabatista. Então o movimento anabatista começou em 1525. E o Thomas Mintzer, ele fez toda a sua ação antes de 1525. Então não tem como você colocar o Thomas Mintzer entre os anabatistas. Aí talvez a pessoa diga, bom, então, mas ele defendia as mesmas ideias, ou ele tinha dentro da sua pregação a noção de que o batismo infantil era errado. Mas veja, primeiro não é bem isso. Quando você analisa as fontes, você pega o que realmente Thomas Mintzer escreveu, as ideias dele não eram tão iguais às ideias dos anabatistas. E aí tem mais um agravante, isso se dá uma confusão, porque tem uma carta que ele trocou com o fundador dos anabatistas, e aí as pessoas não leem o conteúdo da carta. Já deduzem que se eles trocaram cartas, eles eram amigos, pensavam igual, não necessariamente. Mas em relação aos anabatistas, o que o difere não é que eles tiveram a ideia em si, por exemplo, que batizar criança era biblicamente errado. Essa ideia, lógico que ela é anterior a eles. O problema é que se você pegar essa ideia a ideia anterior, você vai voltar, vai dizer, Thomas Mintzer tinha ideia parecida. Mas você vai voltar, e vai voltar, e vai voltar, você vai chegar no surgimento do cristianismo. Então, as ideias, elas sempre existem. O que vai diferir o movimento anabatista é que ele praticou. Ou seja, quando a gente está fazendo um trabalho de história, a gente tem que preocupar com isso. Ou seja, não basta você defender uma ideia. Ela aconteceu, foi colocada em prática. Então, o movimento anabatista, que começa em 1525, o diferencial que ele traz é esse. Ele executou. Ele começou, de fato, a rebatizar crianças quando elas ficavam adultas. Então, por isso que eles receberam o nome de anabatistas, rebatizadores. E Thomas Mintzer não. E aí tem outras ideias. Então, Thomas Mintzer, ele era revolucionário. Ele pregava que se tinha que fazer uma revolução para mudar a ordem social. Os anabatistas nunca pregaram isso. Os anabatistas eram pacifistas. Inclusive, na continuidade dessa série de aulas, nós vamos ver que teve um momento que eles vão ter problemas justamente com os luteranos por isso. Porque Lutero está convocando o reino, a luta, principalmente em relação à invasão turca, e os anabatistas vão dizer que não, que o cristão ele deve estar preparado para sofrer, para morrer, mas não para pegar em armas e lutar. Entendeu? Então, para a gente começar essa série de aulas sobre o movimento anabatista, uma série de aulas de história sobre o movimento anabatista, é preciso começar definindo o que eles não são. Então, eles não eram revolucionários, eles não eram camponeses. Então, existe uma literatura que diz que os anabatistas eram camponeses e que fizeram um movimento reformista por causa da sua indignação social, por causa da sua indignação econômica, e não tem nada a ver. Não é isso o movimento anabatista. Isso é outro movimento radical que acontecia, ok? E eles não são os seguidores do Thomas Mintzer. Bom, se você está interessado que essas videoaulas sobre a história do movimento anabatista continuem, então eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe os seus comentários. Ou seja, deixe no comentário se você gostou, se você está interessado e quer que essas videoaulas continuem. E deixe no comentário também as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões de tema, que são elas que vão fomentar o conteúdo dos próximos vídeos. Então, havendo
esse pedido, havendo manifestação do público que essas aulas continuem, darei continuidade a fazer essa série de história dos anabatistas. Senão, nós vamos continuar falando de outros temas que já estão sendo trabalhados no canal. Então é isso. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que se interessam pelo assunto, e muito obrigado pela sua audiência.